Você se esforça no dia a dia para ter pensamentos positivos e morre de medo de ter pensamentos negativos. Você vive em um embate constante com os pensamentos para não deixar pensamentos negativos se desenvolverem. Mas por outro lado, você tenta segurar de todas as formas os pensamentos positivos. Você sabe do que eu estou falando? Eu conheço isso muito bem. Eu fiz isso por anos. Porém, nesse vídeo, eu vou te mostrar uma abordagem muito mais verdadeira, genuína e profunda, que vai na raiz da situação. Essa ideia é bem popular, muito popularizada dentro da espiritualidade livre, que você deve sempre buscar ter pensamentos positivos e eliminar de todas as formas os negativos. É claro que isso gera uma espécie de polícia mental interna. Essa polícia mental tenta expulsar qualquer pensamento desagradável. Qualquer pensamento desagradável precisa ser combatido com afirmações, gratidão, técnicas de reprogramação, insistência, meditação. Você sabe como é. É uma verdadeira batalha interna. E por mais esforço que você coloque, a raiz do problema continua lá. E você continua em sofrimento. Com a vida talvez um pouco mais leve, mas ainda assim a raiz do sofrimento está lá. E você irá entender ao longo desse vídeo qual é a causa desse sofrimento. O que você não sabe é que esse apego ao pensamento positivo ou ter pensamentos positivos também é uma prisão. Esse desejo reforça a ideia de que você precisa ser alguém melhor ou sentir algo específico para estar bem. Isso gera uma ansiedade e rejeição de tudo que não se encaixa na fantasia de ser uma pessoa positiva, ou ter pensamentos positivos, ou ter uma vibração positiva. Você vive tentando chegar em algum lugar, em um lugar certo, um lugar estável da mente, e isso nunca chega. Acontece sim uma melhora, mas não um estado como você deseja, como é falado por aí, pela simples questão de estar tentando fazer com que algo que é por natureza impermanente seja permanente. Isso é impossível. A paz, ela vem quando você se permite ser o espaço onde tudo acontece e você não tenta controlar nada, nem segurar nada, nem ter preferências por nada. Tudo acontece nesse espaço. E você é esse espaço, e não aquilo que acontece nesse espaço. Pensamentos vêm, pensamentos vão, sem precisar ser rejeitados ou exaltados. Nem o negativo precisa ser combatido, nem o positivo precisa ser mantido. Você é anterior a todos eles. O Nisargadatta Maharaj ensinava que os pensamentos vêm e vão por si mesmos, e que tentar controlá-los é inútil. A chave não está nos pensamentos, mas em permanecer na consciência, anterior a esses pensamentos. Deixe os pensamentos vir e ir. Apenas saiba que você não é esses pensamentos, que você não é eles. Firme-se nisso. Seja positivo ou negativo, você não é o pensamento. O Rupt Spira fala: tentar criar um estado mental positivo é uma continuação da separação, pois parte da ideia de que você está separado do agora, está separado desse momento, que esse momento não é bom e que você precisa melhorá-lo. Ao fazer isso, esse esforço de tentar melhorar o agora
já é uma separação do agora. A liberdade vem quando você acolhe tudo que surge, sem resistência. A paz, ela não está em mudar o conteúdo da experiência, mas em cessar a resistência a ela. A paz não está em mudar o conteúdo, ou seja, aquilo que está acontecendo na experiência, mas em cessar aquela resistência de aceitar as experiências que acontecem, de aceitar o momento do agora, de aceitar o que está acontecendo. Essa resistência é que é o problema, e não o pensamento em si. Apenas observe, não se identifique, que ele irá desaparecer. Seja positivo ou negativo, eles desaparecem e você sempre permanece. Não lute com os pensamentos. Apenas não os alimente. Não dê atenção a esses pensamentos. Deixe eles passarem na tela da sua consciência e desaparecerem. Você não precisa pensar positivamente. Basta parar de se identificar com os pensamentos. É isso que o Eckhart Tolle fala. E eu digo a mesma coisa para você. Deixe os pensamentos virem e não se apegue a eles. Deixe que eles surjam e desapareçam por si mesmos. Não dê energia, não dê atenção a esses pensamentos, e tudo fica sempre bem. Quando você tenta controlar quais pensamentos devem ficar e quais pensamentos devem desaparecer, aí você alimenta a ideia de um eu psicológico, de um ser separado, de um indivíduo separado, a ideia de ser uma pessoa. E essa ideia em si só já é fonte de sofrimento. Quando você é um campo aberto, o espaço onde tudo surge e desaparece, e você não reage a isso, você está sempre livre. Mas para viver isso, pelo menos no começo, você deve lembrar com consistência que você não é seus pensamentos. Lembre sempre disso, você não é seus pensamentos. Eles são coisas, objetos, que surgem na tela da consciência. Assim como você vê carros passando na rua, você vê pessoas na rua, postes, árvores, casas, prédios, assim também são os pensamentos. Só que eles são internos, mas eles são também objetivos. Deixe eles passarem. Assim como você não se agarra a uma casa, a um carro, a um prédio, a um poste, a uma árvore, não se agarre ao pensamento. A liberdade não está em pensar certo, mas em se desapegar da identificação com o pensador. O pensador é achar que é você que está pensando, que é você dono dos pensamentos, que eles surgem a partir do seu pensar. Isso é uma ilusão. Desprenda-se dessa ideia. Lutar com pensamentos negativos e tentar permanecer com os positivos é perpetuar o ego espiritual. Parece bonito, mas continua sendo o ego. Um ego mais sutil, mais espiritualizado, mas continua sendo a raiz do sofrimento. E se esse vídeo foi libertador para você, se ele fez sentido, então já segue. Se inscreve aqui no canal para receber conteúdos como esse e muito mais. Nos encontramos em um próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.